Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências. E vamos à nossa aula de número 34, objeto de conhecimento, funções químicas, detalhamento, ácidos, bases, sais e óxidos. E vamos para a nossa aula. Olá! Na nossa aula nós vamos falar sobre função química, mas antes vamos fazer um lembrete. A química, lembra? É o ramo da ciência que estuda a matéria, suas propriedades e transformações, correto? Então, a função química é um agrupamento de substâncias. Que são substâncias, querido aluno? São grupos de moléculas iguais que apresentam propriedades e características semelhantes. Essas propriedades são chamadas de funcionais, por determinar o comportamento das substâncias. Lembrando, nós temos substâncias na natureza, substâncias simples, quando compostas por um átomo, e substâncias compostas, quando apresentam mais de 2 elementos químicos. Certo? Vão guardando essas informações para a gente conseguir desenvolver o nosso aprendizado. Vamos aqui fazer um outro lembrete sobre os níveis de organização. Nos níveis de organização, quando nós estudamos, nós vimos que existe 12 grupos de hierarquia, certo? De estudos, e tudo vai iniciar pelo átomo. A menor partícula da matéria, que é o átomo, é também um elemento de extrema importância, certo? Por que, professora? Guardem bem esta informação. Porque o átomo é o que vai determinar aqui as substâncias, as reações que elas vão fazer e determinar a sua função química. Vamos lembrar a estrutura atômica do átomo? Aqui nós temos a estrutura atômica do átomo. Lembra? O átomo é a menor partícula indivisível, tendo como o seu núcleo atômico composto pelas partículas subatômicas, o nêutron, que não tem carga negativa, por isso, ou que não tem carga elétrica, por isso o nome nêutron, o próton, que vai apresentar a carga positiva, e o elétron, que fica onde? Na eletrosfera, que tem a carga negativa, certo? Então, observem aqui essa informação. Quando nós temos a mesma quantidade de prótons e elétrons, nós temos um átomo neutro, certo? E quando varia essa quantidade de elétrons na eletrosfera e prótons no núcleo, nós vamos ter o quê? A formação dos íons, certo? Então, dentro da função química que nós vamos estudar, nós vamos usar muito esse termo, íon. O que é o íon? Quando nós tivermos a diferença dentro do núcleo de prótons e a quantidade de elétrons na eletrosfera, certo? E aí, quando esse elétron, esse átomo
ele ganha elétron, ele se torna um cátion. Ele perde elétron, ele se torna um cátion e fica positivo. E o ânion, quando ele ganha elétron, ele vai ficar negativo, certo? Cátion, ele perdeu elétron, ficou positivo. Ânion, ele ganhou elétron e ficou negativo. Por que fica positivo? Por que fica negativo, professora? Essa é a movimentação dos elétrons, certo? Então, quando ele ganha ou perde elétrons, ele vai ficar diferente do núcleo, ou seja, diferente da quantidade de prótons e elétrons, certo? Então, é por isso que diz que o cátion fica positivo quando ele perde elétrons. E o ânion, quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. Entendido? Então, dito isso, agora, né, feito aí essa recapitulação, nós vamos ver como que as funções químicas se dividem, certo? E dentre as principais funções químicas, nós temos as orgânicas e as inorgânicas, como que são os ácidos, bases e sais, e os óxidos. As funções inorgânicas são os grupos em que se dividem os compostos inorgânicos. Então, vamos aqui observar. Funções inorgânicas são os grupos de substâncias químicas que não apresentam como elemento central o carbono. Porque quando apresenta o carbono, ele passa a ser o quê? Uma função, uma substância orgânica. E sem o carbono é o grupo da função inorgânica, que fazem parte do estudo da química inorgânica. As principais são ácidos, bases, óxidos e sais. Nessa área se estuda a estrutura e a reatividade. Ou seja, lembra que eu demonstrei aí esse movimento de ganhar e perder elétrons? E a síntese desses compostos, ou seja, de se transformar ou não num novo elemento, que inclui muitas substâncias de relevância na indústria, na pesquisa, na pesquisa científica, na agricultura e no setor farmacêutico. Então aqui, imagine, nós temos na natureza vários elementos, correto? Então, como se a gente entrasse num supermercado e lá tivesse desorganizado. Tivesse o material de limpeza junto com o feijão, junto com o refrigerante, com a manteiga, o iogurte. Não ia ser mais difícil de você conseguir identificar? Então, para isso, com a importância da gente fazer esse estudo, fazer essa diferenciação dos elementos, das funções inorgânicas, que também fazem parte do nosso cotidiano, certo? Os ácidos. Os ácidos são substâncias que se ionizam em meio aquoso, são condutores de energia e estão amplamente presentes no nosso cotidiano. Então, quando a gente fala da substância ácido, você diz assim, professora, eu não vejo aonde que eles fazem parte do meu cotidiano. Você, em algum momento, já estudou aí sobre o aparelho digestivo, certo? E lá você ouviu que o seu estômago produz um suco gástrico, correto? Que faz a digestão dos alimentos. No seu suco gástrico produzido no seu estômago, vai ter o ácido clorídrico. Olha aí,
Na sua cozinha, você usa lá para temperar o seu alimento o ácido, né, acético, que é o quê? O vinagre, certo? Então, essa é uma das importâncias e como ele está presente no nosso cotidiano. Aqui na nossa imagem, nós vemos o quê? A análise do pH sendo feita num aparelho. O nome desse aparelho aqui é pHmetro, certo? Nós utilizamos em laboratório. E para que ele serve? Para ver o nível de acidez dos elementos, correto? Dos alimentos, de tudo. Porque essa acidez, ela é importante até para o funcionamento do nosso corpo, para o processo celular. Tudo isso é regulado também pelo nível de acidez. E nós vamos descobrir como que é feito essa análise. Então, vamos ver como identificar um ácido. A fórmula geral do ácido é HA, onde o A representa o ânion. Lembra? Ânion aqui pelo negativo, que significa que ganhou elétron. E o H, que é o hidrogênio. E o X é o número de átomos que esse elemento presente na molécula. Então, aqui nós temos, ó, o ácido clorídrico, certo? Professora, como que eu identifico um ácido? Só olhando para essa fórmula, só olhando aqui para o HCl, para o ácido clorídrico. Você vai sempre, ó, dividir os elementos. Se aqui na primeira parte tiver o hidrogênio, isso é um ácido, certo? E aí o ácido, ele reage com a água e vai produzir o íon hidrônio positivo. Significa que perdeu elétron, tá? E o íon cloreto. Então, eu não falei ainda há pouco que a acidez ela é medida pelo pH? O pH significa potencial de íon hidrônio. Quanto que se produz durante a reação essa molécula. Então, o pH é medido desta forma, certo? Então, vamos guardar aí essa informação. Qual é a fórmula do pH? Sempre do lado do primeiro componente, tendo o hidrogênio, certo? E do segundo lado vai ter ali um ânion, ou seja, um íon negativo, porque ganhou elétrons, certo? E vamos ver agora a classificação dos ácidos. O número de elementos. Nós vamos ter número de elementos, lembrando que são elementos químicos. Nós vamos ter os binários, olha aqui, 2. Então, dividindo aqui, nós temos 2 componentes, o hidrogênio e o cloro, formando o ácido clorídrico. Ternários são 3 componentes, hidrogênio, carbono, nitrogênio, formando o ácido cianídrico. Quaternários, nós vamos ter 4 elementos, hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, formando o ácido ciânico, certo? Nós temos aqui 4 elementos. Então, a classificação dos ácidos pelo número de elementos químicos. Dando sequência, na presença de oxigênios, nós vamos ter o oxiácidos, que vai conter oxigênio na sua fórmula. Aqui nós temos o ácido nitroso e os hidrácidos, que não tem o oxigênio.
só vai ter aqui, ó, o hidrogênio e o outro composto químico, que é o ácido bromídrico. E agora vamos para o número de hidrogênios ionizáveis. Nós vamos ter o monoácido, onde nós teremos apenas um hidrogênio reagindo na reação, como aqui, ó, o exemplo do ácido cianídrico, certo? E aqui, ó, nós temos o quê? Uma exceção, que para a grande maioria da regra sempre há uma exceção. Por que, professora, que aqui está H3PO2 do ácido hipofosforoso? Porque apesar de ele ter 3 moléculas de hidrogênio, apenas um átomo do hidrogênio vai participar da reação. No diácido, nós temos 2 átomos de hidrogênio, como aqui exemplificado no ácido sulfuroso, certo? Hidrogênios ionizáveis, ou seja, que vai fazer aquele movimento de perda ou ganho de elétrons. Nós temos aqui também uma exceção, a mesma situação, que apesar de o ácido fosforoso ter 3 moléculas de hidrogênio, apenas 2 vai reagir com o oxigênio. O triácido, 3, novamente divide aqui, 3 moléculas de hidrogênio, ácido fosfórico. E o tetraácido, dividindo aqui, nós vamos ter 4 moléculas formando o ácido pirofosfórico, quase não sai, certo? Então, atenção aí na identificação dos ácidos. Então, nos ácidos nós vamos ter como primeiro elemento o hidrogênio, certo? Assim que eu identifico o ácido. Vamos agora para as bases. A base, a principal característica de uma base é a sua capacidade de neutralizar um ácido por meio de uma reação conhecida como reação de neutralização, certo? Então, tanto a classificação de ácidos como a classificação de bases aqui apresentados, nós estamos seguindo a classificação de Savant-Arrhenius, certo? Então, é essa a base que nós temos. Então, as bases são caracterizadas pelo pH acima de 7, ou seja, o hidrogênio, né, acima de 7, certo? Então, vamos ver como a fórmula identificar uma base. Para identificar uma base, nós temos essa fórmula geral aqui, onde o B representa o cátion, ou seja, o radical positivo, porque perdeu o elétron, que compõe a sua base. E o Y é a carga que determina o número de hidroxilas, certo? Guardem esse nome. Como que eu identifico uma base? Pelo radical hidroxila. Observe aqui, nós temos um hidróxido de sódio. Professora, o que é esse Szinho bem aqui? É porque o hidróxido de sódio, ele está no estado sólido, certo? Reagindo com a água, observem bem aqui, um Lzinho. O que é isso, professora? É porque a água está no estado líquido. Ao reagir nesse meio aquoso, o hidróxido de sódio vai me produzir o quê? O íon sódio, certo? Que está no meio aquoso, e o íon hidroxila.
Se está negativo, significa que é um ânion. Se está positivo, significa que é um cátion, certo? Então, vamos ver a classificação das bases. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas que liberam em solução aquosa. Então, vamos lá. Monobase, mono, significa um, possui apenas uma hidroxila, como o NaOH. Novamente, como identificar uma função química, professora? Primeiro, você vai dividir o elemento, certo? No ácido, o primeiro elemento tem que ser H. E na base, o segundo elemento tem que ser OH, certo? Então, de base, possui duas hidroxilas, como o hidróxido de cálcio, certo? Olha aqui, duas hidroxilas. Tribase possui 3 hidroxilas, como o hidróxido de alumínio. 3 aqui, certo? Tri. E tetra, olha aí, lembrando do futebol, possui o quê? 4 hidroxilas, como o hidróxido de púmblio. Aqui, ó, 4. Certo? Então, essa é a classificação das bases. Dando continuidade, a classificação das bases, ela é conforme, lembre, a base, como que eu identifico a base? Eu vou ter no segundo elemento a hidroxila. O que é a hidroxila? Oxigênio e hidrogênio, certo? Então, vamos ver como as bases são classificadas conforme a sua reação. As bases de metais alcalinos e de metais alcalinos terrosos, com exceção do berílio e do magnésio, são considerados bases fortes. Bases fortes, pelo elevado grau de dissociação. Professora, eu não entendi aí esse negócio. O que é dissociação? De se separar, de transformar, certo? Os elementos. E a base forte é quando esse processo de dissociação atinge 100%. E já a base fraca apresenta o grau de dissociação inferior a 5%, como o NH4OH e o hidróxido de zinco, certo? E aí nós vimos os ácidos e bases, certo? E agora vamos ver o quê? Os sais. Os sais são compostos produzidos a partir da reação que ocorre entre um ácido e uma base. Então, lembra que eu falei que nós estamos seguindo a nomenclatura de Savant-Arrhenius? Então, Savant-Arrhenius diz que esse processo de ganho e perda de elétrons é o que classifica os ácidos, bases e sais. Porque os sais vão ser a reação, a neutralização entre o ácido e a base, que vai formar o quê? Um sal. Então, vamos ver a fórmula dos sais. Então, tá aqui. Os sais são compostos produzidos a partir de uma reação de um ácido e uma base, chamado de reação de neutralização. Então, aqui nós temos o ácido, como eu falei, no primeiro, como identifica o ácido, o primeiro elemento, nós vamos ter o hidrogênio. E
o segundo elemento vai ser um ânion, que é a molécula que vai ficar negativa. A base, dividir aqui, nós vamos ter no segundo elemento o que? A hidroxila. E o ácido, quando reage com a base, quer dizer, a base reage neutralizando o ácido, ele vai formar o que? Um sal. Então, observem aqui. Esse hidrogênio que está aqui vai se juntar com esse hidrogênio e essa molécula de oxigênio. Vai me formar a água, certo? E o Na, que é um cátion, vai se juntar com cloro, que é um ânion, e formar um sal. Portanto, um sal é formado por um cátion, que vem de uma base, e o ânion, que vem de um ácido. Viram aí? Conseguiram acompanhar, professora? Calma, professora, repete para mim. Certo, vamos lá, foca aqui. Ácido, vou até apagar para fazer de novo. Ácido, primeiro elemento, eu vou ter o hidrogênio. Base, segundo elemento, eu vou ter a hidroxila. E assim eu vou formar um sal, certo? Porque vai vir o cátion da base, aqui, ó, e o ânion do ácido, certo? Então, os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o nosso funcionamento adequado do nosso organismo. Eles estão presentes nos eletrólitos dos líquidos corporais, como componente de enzimas e hormônios e como componentes estruturais de alguns órgãos nossos, tais como os nossos ossos, dentinas, né, nosso dente. Então, os sais minerais, eles são muito importantes na composição do nosso organismo. Beleza, professora, eu identifiquei lá o elemento. Eu já sei o que é um ácido, eu já sei o que é uma base, eu já sei que os sais são oriundos do processo de neutralização da base com o ácido. E como é que fica aí a classificação dos sais? Os sais são classificados de acordo com o caráter apresentado em solução aquosa. Nós vamos ter um sal neutro, formado a partir de um cátion da base forte. Lembra, cátion é a parte positiva, e um ânion de um ácido forte, é a parte negativa, ou o cátion de uma base fraca e o ânion de um ácido fraco, certo? Então, vou ter o quê? Um sal neutro. Como que eu classifico se é forte ou é fraco? Lembra? Pelo pH. Aqui nós temos o exemplo do ácido clorídrico, que é um ácido forte, reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base forte, e forma o sal neutro, que é o cloreto de sódio, e a água, o nosso sal aqui de cozinha. O sal ácido, nós temos formado por cátion de base fraca, positivo, e o ânion de ácido forte, negativo. Um exemplo de ácido forte, nós temos aqui, assim como o hidróxido de prata como base fraca, reagindo e dando um sal ácido e água. E o sal básico é formado pelo cátion de base forte e ânion de ácido fraco. Aqui nós temos o exemplo da reação, certo? Do ácido forte reagindo com a base forte, dando um sal
básico, correto? E aí nós vamos para os óxidos. Os óxidos é um composto químico binário, ou seja, os óxidos eles vão ter dois componentes formados por átomos de oxigênio com outro elemento em que o oxigênio é o mais eletronegativo, ou seja, é um ânion. Aqui nós temos o exemplo do minério de bauxita, rico em óxido de alumínio, principal fonte de alumínio metálico. Então, os óxidos compõem uma importante parcela dos compostos químicos. Como o próprio nome pode dizer, são compostos binários formados por oxigênio e mais o outro elemento químico, sendo o oxigênio o átomo mais eletronegativo. Em geral, os óxidos ocorrem naturalmente em minérios e também como subprodutos em reações químicas de combustão. Vamos ver a classificação dos óxidos. Nós temos óxidos básicos, que apresentam o caráter básico, certo? Óxidos ácidos, que apresentam o caráter ácido. Lembra, caráter ácido, caráter básico é sempre pelo processo de ionização, através do pH. E os óxidos anfóteros apresentam o caráter tanto ácido como básico, como aqui dado o exemplo do hidróxido de alumínio. E assim nós finalizamos a nossa aula sobre funções químicas.